nós continuamos aí no tópico principal, né, que é o funcionamento do cérebro. Nós passamos aqui, né, pelo subtópico, o cérebro não quer mudanças, acabamos depois seguindo, né, nesse contexto que, né, ou seja, que mesmo o cérebro não querendo mudanças, é possível mudar todos os impactos, né, na verdade, que acontecem no nosso dia a dia por não querer a mudança, né, para o cérebro, a economia de energia do cérebro, depois é possível mudar e a gente entra em sistemas mentais, que é muito importante. Basicamente é o seguinte: imagine o cérebro como uma cebola, com uma camada sobreposta de células. Existem dois sistemas mentais, eles são semi-independentes, né? E eles são amplamente separados, mas têm alguma dependência um do outro, né? Agem em algum momento em conjunto. Então, vamos falar de um deles. Um deles é chamado de neocórtex, tá? Que são as camadas mais altas do cérebro. Não vou usar termos técnicos aqui para ficar fácil o entendimento e com certeza é fácil de compreender, mas basicamente é o seguinte, ó, as camadas mais próximas do couro cabeludo justamente são o neocórtex. Eles são, em geral, acréscimos do ponto de vista evolutivo, né? Ou seja, essa camada não existia, né? E durante a evolução, lá os primatas não tinham essa camada, que é o neocórtex, né? Especialmente você vai entender que é essa camada que tem a linguagem, dados, informações, a lógica. O cérebro foi evoluindo, né, durante todo esse processo biológico e evolutivo do ser humano. E é o seguinte, é aqui, nessa região do neocórtex, que acontecem os pensamentos mais complexos, tá? Então é aqui, essa região é responsável pela linguagem, pelos dados, pelas informações e pelas lógicas, tá? E pela lógica, né? É o nosso sistema cognitivo racional. Alguns cientistas chamam de pensador, então é o cérebro pensador. Daniel Goleman, a gente já apresentou aqui, eminente, né, cientista famosíssimo, ele considera o neocórtex, né, então, como uma região, ela é mais lenta, porque ela necessita toda uma base de lógica, de raciocínio, né, ela é voluntária, ou seja, nós comandamos essa região, ela é esforçada, depende, né, de esforço. Eu quero pensar, eu quero fazer uma análise complexa, eu dependo de esforço, tá? E ele diz o seguinte, é a sede do autocontrole, que pode, observe os detalhes, né, da citação dele, às vezes suplantar rotinas automáticas e anular impulsos com motivações emocionais. Você já vai entender essa parte que ele cita aqui no outro sistema do cérebro. Essa região, né, é capaz de aprender novos modelos, fazer novos planos e assumir o controle do nosso repertório automático. E aí, mais uma vez, ele faz uma deixa ali, né, até certo ponto. Vamos para o sistema, o outro sistema chamado de sistema límbico, e vai ficar fácil comparar esse funcionamento através desses dois sistemas do cérebro. É o seguinte, o sistema límbico, muito dessa estrutura, né, neural, fica na parte inferior do cérebro, diferente aqui do neocórtex, como a gente citou, né, que fica na parte superior, bem próxima ao couro cabeludo, essa fica na parte inferior. E essa região é a responsável, que comanda as emoções, o instinto de sobrevivência, né? E é bem diferente. Observe que a região racional, ela comanda a lógica, ela é racional, ela é pensadora. E essa região não, é a região das emoções, do instinto de sobrevivência, é um sistema emocional automático, diferente desse que é voluntário em vez de ser automático. Ele é impulsivo em vez de ser pensador, de ser racional. Né? Então, o mesmo cientista aqui, o Daniel Goleman, né, um doutor extremamente reconhecido, ele dá algumas características sobre essa região, sobre esse sistema límbico do cérebro. Grande capacidade computacional,
ele é veloz, né? Ele opera em milissegundos, então diferente de quando eu vou ter um raciocínio complexo, que eu tenho que ficar fazendo análise, essas análises são lentas, né? Importante, óbvio, o neocórtex, essa região não, ele é automático, ele é instintivo, você toma a decisão, né? Ele opera em milissegundos, é involuntário, muitas vezes é incontrolável, né? Você não está pensando naquilo e teve um comportamento, tomou uma decisão, ele é automático, ele está sempre ligado, independente se você está pensando ou não. Ele é impulsivo, diferente do neocórtex, movido em geral pelas emoções, né? É aqui que é a gestão dos nossos modelos mentais. Funciona silenciosamente para resolver os nossos problemas, nos surpreendendo com uma solução repentina. Isso aqui é um pouco de insight, nós vamos falar lá na frente do programa, tem um tópico específico sobre isso, mas só para dar uma antecipada, basicamente quando você foca em um problema, e se você conhece alguma técnica, a gente vai apresentar várias aqui para você dominar as técnicas. Se você tira o foco, né, e relaxa por um momento, entra em ação esse sistema que muitas vezes você está fazendo uma caminhada, você está fazendo outra atividade e vem um insight, vem a solução daquele problema que você estava pensando e justamente você estava usando esse sistema aqui. Mas a solução, né, muitas vezes é encontrada no sistema 2. Ele trabalha além do horizonte da percepção consciente, né? Por isso, nós não enxergamos o funcionamento dessa região, a gente se concentra muito no funcionamento dessa região, do sistema do neocórtex. Agora, o sistema límbico, a gente acaba não estando tão presente, não tão consciente que ele está em funcionamento. Então, o ponto aqui entre esses dois sistemas, o entendimento a gente já tinha passado, né, mostrando que o cérebro não quer mudanças, especialmente pela questão da energia e etc., da sobrevivência, a gente mostrou que mesmo assim, né, é possível mudar e a gente fala desses dois sistemas. E esses dois sistemas são muito importantes para o próximo tópico que eu vou tratar. Por quê? Muitos dos nossos comportamentos, e a gente vai comprovar com muitas pesquisas aí que a gente vai apresentar, ele não está concentrado, né? O segredo não está nesse aqui, no racional, no pensador. Muitos das nossas decisões, dos nossos comportamentos, sejam aqueles que nos fizeram ou nos fazem bem, mas também aqueles que nos fazem muito, extremamente mal, né? Esses comportamentos, hábitos, muitos comportamentos e hábitos que impedem a gente de chegar na nossa meta, no nosso objetivo, no nosso propósito, ele está concentrado nesse sistema límbico, não só nele, mas bastante nele. Então, a gente finaliza esse tópico falando, né, sobre os sistemas mentais, basicamente sobre esses dois sistemas mentais, justamente para a gente entrar num conteúdo riquíssimo, né, que é o padrão de comportamento automático, já na próxima aula.